Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo respostas. Faz tempo que eu não faço vídeo respostas, porque também tem poucas perguntas. E referente ao vídeo, foi feita uma pergunta no um dos últimos vídeos que eu fiz, Despertar 28, indo além das ilusões e distrações. Eu coloquei também aqui como a falsa luz, que eu falo mais no final do vídeo. Esse falsa luz, na verdade, seria um tema mais apropriado, seria luz imprópria, que seria uma luz que não é do ser que tá emitindo, né? Seria um termo mais adequado. Então, como que é isso? É tipo como supor um rico, né? Que tem todo o seu dinheiro, mas o dinheiro é roubado de outras pessoas. Então, é o dinheiro que ele tem, aparece que é dele, mas não é dele. Ele usa a energia de outras pessoas. E há muitos seres assim. Então, quem ver o vídeo até na parte final, eu falo mais sobre essa questão. Então, as questões aqui, então eu vou estar respondendo as questões colocadas pelo... Aqui é um canal. Consciência em busca da chama. Eu vou estar lendo aqui para vocês primeiro, depois eu vou e leio respondendo, mas para ter uma noção do que é. Opa, o que apareceu aqui? Eu não quero imprimir nada não. Como fecha isso aqui? Cancelar. Então depois eu leio respondendo. Bom amigo, gosto de você demais. Enfim, faz um vídeo falando sobre o oco do vazio interno que só some com a transcendência do mesmo. O oco é tão complexo que até mesmo nos confunde de uma maneira que nada nessa vida consegue tirar tal vazio do peito. E qual sua forma contínua e de forma prática, qual é a regularidade que deposita para meditações. Então aqui ele mistura duas perguntas, falar sobre esse vazio interno que nós sentimos, né, que se refere como o oco, né, interior, que só tira com a transcendência, né, tem que transcender este vazio. Então falar sobre esse vazio interno e pergunta sobre prática de meditação com a minha regularidade. Continuando, na verdade, meditação não existe para nós, que o despertar já é grotesco ao ponto de que nada neste mundo nos possa fazer verdadeiramente feliz, a não ser a água da eterna iluminação. Então é que ele coloca a meditação como uma prática para fazer feliz, mas que o despertar ele já seria um caminho para isso. Na verdade, a meditação não existe para nós, e o despertar já é grotesco ao ponto de que nada neste mundo nos possa fazer verdadeiramente feliz, a não ser a água eterna da iluminação. Bem, voltando à pergunta, como você faz 100% para, digamos, ter 100% de conexão com essa realidade do espírito, ou se ainda se deixa levar pelo desejo, nem que seja de forma rasa e rotineira, como ser poderoso, sagaz, dominante em relação aos demais, ou você morreu para tudo isso. E agora, radicalmente, se voltou para o espírito, porque sabe que abdicar do espírito, por um segundo que seja, significa a morte. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Abraço, irmão, tamo junto, até depois do fim. Então, aqui neste comentário, né, é um comentário, pergunta, tem muitas questões, né? Eu até sugeria, né, para nas próximas focar em uma, né, para poder trabalhar nela, ser mais específico, porque aqui como tem várias, aí eu tenho pode ser uma certa dificuldade para, né, para juntar e coordenar todas elas e concentrar. É mais fácil quando você concentra só num tema e trabalha em cima dele mesmo, que a gente acaba puxando um para o outro, né? A gente tipo mantém um foco, ou seja, trabalhando em cima de um assunto. Então aqui sobre o vazio, né? Esse vazio interno, né, que tem que transcender. Então, como transcende esse vazio interno? Esse vazio interno, por exemplo, digamos que vem com uma tristeza, né, uma falta de algo. E é comum as pessoas que têm esse vazio olharem para o céu e sentir aquela, digamos, não seria nostalgia, mas uma espécie de saudade. Aquela coisa de falta algo. Tem algo, cadê vocês, né? Tipo assim, quem gosta de OVNIs, que tem mais esse hábito, né? Que eu diria assim, é um hábito que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daí.
né? Sempre quando a gente deseja algo, mas com sentimento de falta, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse mundo que a gente está aqui, esse sistema de Matrix, ele é criado para roubo de energia, da nossa energia. A gente está sendo criado aqui que nem animais, né? Então, qual que é a energia que eles querem? Essa energia de falta, de tristeza, de incompletude, né? Então, sempre quando se sente, né, por exemplo, as pessoas que pedem algo para seres, sejam deuses, sejam anjos, é sempre num estado, digamos, de carência, de quero, de me ajuda, de desespero, e eles se alimentam disso, né? Então, no próprio vídeo, então, eu falo da falsa luz. Então, tem muitos seres disfarçados que, né, eles utilizam, ou seja, é assim que eles manejam a humanidade, né? Infelizmente. Então, assim, é um sistema muito parasitado, né? Como sair dessas armadilhas? Conhecimento, né? Então ele faz uma pergunta pessoal, né? Sempre, como você faz para estar 100%? 100% eu não diria 100% não, né? Não tem, para ser sincero, eu vou falar bastante o que eu penso e o que eu acho, né? Aqui, na forma que nós estamos, das limitações que nós estamos, a gente não tem como ter certeza dessas coisas, né? Eu acho que nós só vamos começar a ter um pouquinho de certeza quando conquistarmos a ascensão, né? Aí a gente pode ver melhor o patamar que nós estamos, mesmo porque a gente não vê os espíritos aí. A gente sente, conhece, né, sabe que somos, essa coisa toda, mas a gente não vê, a gente não interage diretamente que nós estamos interagindo aqui. A gente não tem um gráfico ali. Então tem que desenvolver muito essa capacidade do sentir, né, que parece que nesse mundo ainda não é o comum, né? A gente começa a ter as pessoas sensitivas, as pessoas que são médios e tal, mas ainda é como engatinhar, né? Muitas pessoas elas desenvolvem isso, mas sem o conhecimento. Então ela meio que anda, digamos, por águas escuras, né? E ainda são mais vítimas desses seres de falsa luz. E o ser humano, assim, ele é uma coisa tão incrível que esses seres de falsa luz, eles usam, digamos, como a pessoa quer sentir um bem-estar. Então ele maneja a própria energia da pessoa e dá para ela o bem-estar. Então tudo que ela pede está vindo dela própria. Então assim eles vão manejando. Isso é bem complexo. Então assim, a gente tem que ter essas capacidades, ter um conhecimento como manejar e tudo. E se isso fosse uma realidade, seria uma realidade completamente diferente do que se vive aqui na Terra. Então nós somos umas criaturas, da forma que nós nos manifestamos e nos vivemos aqui, muito anômalas do que qualquer coisa que seja real, né? Nós temos um poder grandioso, só que somos limitados ao ponto de nos transformado em outras coisas que podemos chamar aqui de ego, pessoas ego, né? Egoterrícolas, qualquer coisa assim. Mas estamos muito fora do nosso ser, né? Do que nós somos. Então é difícil falar desses temas porque é uma expressão da alma quando começa a buscar, fazer essa busca por autoconhecimento, de saber, mas com sinceridade, né? E as interferências são tantas, porque até nisso esses seres vêm interferir. Até as pessoas que buscam, eles interferem essas pessoas para conseguir seguidores e para conseguir sugar a energia desses seguidores, né? E tem aí nas grandes seitas, religiões, é praxe, é comum nas religiões, né? Mas seitas e no New Age, nas pessoas independentes também. Então nós temos que estar o tempo todo vigiando, né? Prestando atenção. Por isso eu sempre me pergunto, por que eu estou fazendo o que eu faço? Será que é real, por exemplo, o desejo de compartilhar a sabedoria, né? Esse é o real, que nem eu falo, como o sol. Ele está lá, ele brilha, ele não espera nada de volta, nada em troca, nada em dobro, né? Quando a pessoa fala, vou fazer isso porque Deus dá em dobro, já está no esquema, né? Porque ela faz com interesse, né? Então qualquer coisa que faça, vê se há sim um desapego, né? E eu procuro buscar isso, né? Então, agora 100%, né, despertar no espírito é muito difícil, né? Aqui nessa terra, por mais que você queira, ainda tem uma malha mental. Aquela coisa de estar no barco, o barco vai para um lado, você vai junto, né? Você pode perceber quais são as suas tendências e falar, opa, aqui eu vou me equilibrar um pouquinho, não vou tentar me segurar e não ir junto nessa manada. Mas a gente sente todas as coisas normais, todos os desejos e ímpetos, né? Mas claro que alguns aqui que ele coloca poderoso, sagaz, dominante, isso aqui, quando você tem um certo grau de conhecimento,
algumas coisas para falar aqui, e se for falar na Matrix, soa mal, né? Soa como essa pessoa está se sentindo superior, tal. Mas isso desaparece quando você tem um pouco mais de consciência, quando você percebe, por exemplo, que não existe início nem fim, né? Não tem morte, não tem começo, quando você não se vê apenas como um personagem, tem uma consciência que isso aqui é só um veículo temporário, e este veículo tem um nome, né? Tem um registro lá que o país usa para te achar, para te rastrear. Então tudo isso é como, por exemplo, você tem um veículo. Vamos supor que é um veículo que é um carro, foi fabricado no ano tal, 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 então é o ano do seu veículo, né, o modelo tal, tal, as características, e o seu nome vai ser como é um endereço, como se fosse uma casa, é um endereço para te acharem, para se referirem a você. Mas, por exemplo, você pega uma casa e dá um nome para uma casa. A gente não dá nome para as casas, né, mas não, a casa não é aquele nome, entende? Então, assim, nome para as coisas, não é só uma forma da gente se comunicar, porque nossa comunicação é muito limitada. Né? Então é outra coisa manca que nós temos aqui na Terra, que nós já poderemos ir muito além, mas muito além mesmo dessa forma de comunicação, né? Que para mim eu acho, eu não sei se é coisa minha, mas assim, eu acho muito dificultoso se comunicar dessa forma, né? E eles tentam enquadrar as próprias linguagens e idiomas, tentam enquadrar, tentam deixar quadrado, e você tem que falar bonitinho e tal, mas a gente se comunica não é no português correto, né? Que fica aquela linguagem informal que poucas pessoas às vezes vão entender. A gente fala tipo na gíria, tal, que é uma linguagem mais sentimento, né? Porque qual que é o que a gente tem que passar? Eu quero passar informação, e se passa dessa forma, né? E às vezes é falando errado, né? Que se entende mais do que a pessoa que está tentando expressar. Então, esse é o objetivo da linguagem, né? E todas as linguagens fazem o máximo para tentar atrapalhar a nossa comunicação, né? Que já é código, a gente não é uma comunicação direta. Qual que seria a comunicação direta? Telepática, por exemplo, quando eu quero algo, eu tenho uma necessidade, vamos supor, eu quero comer um fruto. Aí você tem que ir lá e pedir para uma pessoa e tal, e explicar assim, 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 porque eu estou com fome. Numa linguagem mais direta, antes de eu ter essa necessidade, antes de eu ter esse desejo, o meu corpo ele pede. Então já emitiu o sinal do que precisa, né? Então outros seres que estão por perto já vai lá e olha, toma. É simples assim, não precisa nem de comunicação, né? Então, em algum nível, né, a gente vê muito isso. Pessoas que contam que teve contatos, livros de ufologia, os seres, quando vai passar o conhecimento, às vezes eles tocam a pessoa, às vezes olham no olhos da pessoa, transmite, já transmite os dados, como um computador transmite os dados, né? Então, é outro tipo de realidade, né? Aí, isso é o que se fala, falar em línguas. O real falar em línguas que tem na Bíblia, que quando se refere aos seres que falavam em línguas. Que se você vai ver as passagens, fala assim, aí a pessoa veio e falou em línguas. E todos que estavam lá, pessoas de vários países, de vários idiomas, todos entenderam no seu idioma. Né? Porque o ser que veio passou a informação, passou o sentimento. Então cada um recebeu ali, né, da forma que ele possa entender. Então se a pessoa tem uma certa limitação, ela vai entender de uma forma limitada, mas vai entender o que a pessoa... A mensagem original, ela se perde um pouquinho no processo, né, porque cada um tem a sua capacidade de entendimento, né, mas vai entender alguma coisa, né, mesmo com as suas limitações. Então assim, aqui na Terra é complicado. Então quando se fala 100%, a gente tem que ter noção, que nem eu estava falando do veículo. Um veículo, você tem que dar manutenção no seu veículo. Você sabe que ele tem um desgaste de peça, você sabe que chega um momento que ele para, ele já não funciona tão bem, então você tem que estar tendo manutenção, você está tendo troca de peça e tal. Então o corpo é a mesma coisa, né? O cuidado com o corpo, observar o corpo. Então eu vou saber que, por exemplo, o veículo, vamos supor que ele está puxando para o lado. Ok, meu veículo está puxando para o lado, então eu tenho que ser consciente que o meu veículo tem essa anomalia, né? Tem essa tendência. Então, por exemplo, eu vou controlar ali no volante, né? Então eu não ignoro, eu não condeno, eu trabalho com aquilo até que eu possa resolver, né? Aí como que faz as pessoas às vezes? As pessoas condenam, por exemplo, tem ali um joelho com problema, esse joelho não presta, não, acabou, esse é o fim, né? Porque, como falar isso, né? Tudo é consciência.
né? Cada coisa que a gente pensa, cada sentimento, cada coisa que a gente emana, você está conversando com o seu corpo o tempo todo, com o seu veículo, né? Então se você falar que não presta, eu falo, ó, já pegou ali, não presta, né? Então não há uma sintonia, né, com o próprio ser. E falar em ser, assim, como se o corpo então fosse outro ser. Não, tudo é consciência, cada célula, cada molécula é uma consciência, né? E nós somos o ser que usamos toda essa composição, seja de um corpo físico, seja de um coletivo, seja de um planeta, seja de um sistema, né? Então assim, é muito complexa a coisa, né? Então, essas questões, elas são muito profundas e são muito amplas assim para a gente estar, né, às vezes resumindo, porque são assuntos que eu diria assim, tem assuntos que são primários, coisas que todo mundo já deveria saber, né? E não tem aqui na Terra, as pessoas não sabem, são ego, vivendo essas vidinhas comuns, acham que é só isso. E a gente já está muito além, a gente está falando de vida em outros mundos, que a maioria acha que não tem, que fica, será que tem? Então agora está tendo uma abertura maior, é bom que tenha essa abertura, mas vai vir muita manipulação, mas mesmo assim é bom, né? Porque está abrindo pouco, então quem sabe trabalhar com a informação vai ser uma coisa interessante, né? Mas ainda, além de vidas em outros mundos, tem vidas multidimensionais, é que nós estamos em contato, ao que nós somos, né? Então tem muita coisa. Então esses assuntos já vai além às vezes dessas coisas, né? Bem além, bem além. Então é difícil às vezes a pessoa também entender, né, o que está sendo passado. E aí vem do meu esforço, né, de tentar passar isso. Eu sei que às vezes não é a forma mais correta, mas eu me esforço, né? Eu me esforço enquanto eu faço, eu aprendo também, né? As perguntas também são importantes, né? Quando vem alguém conversar, alguém fazer uma questão e tal, porque aí às vezes não estou nem pensando, mas eu medito naquela questão. E assim, não é porque eu sei, né? É porque assim, eu estudei bastante, eu li bastante, eu tenho uma facilidade de olhar uma coisa e falar, ó, eu acho que é assim, assim, assim. Digamos, a pessoa dá um problema, eu às vezes consigo resolver, né? Não matemática, essas coisas, alguma coisa de lógica, eu vou vendo e vou, né, pensando. Digamos, eu tenho essa facilidade, então eu aplico isso na espiritualidade, né? Na realidade, que não é uma coisa difícil de você ver aqui na Terra, né? Então assim, quando você vai crescendo, você vai vendo as coisas, vai vendo os sistemas como funcionam e você vai vendo que tem muita coisa errada, né? Aí quando você começa a observar essas coisas erradas, você vai ver que tem coisas por trás dessas coisas erradas, que mantém essas coisas erradas para que as coisas sejam assim, que há uma permanência assim. E a gente vai indo mais além, então a gente vai acessando camadas que a maioria nem questiona. A maioria só vive a vidinha comum. Ah, tem criminalidade? Ah, tá, porque tem gente ruim. Não é assim tão simples como o sistema coloca assim. Então o sistema ele coloca algo muito raso para que as pessoas fiquem rasas, para que não se aprofundem em si mesmas, para que não conheçam, digamos, os motivos por que uma pessoa faz o que faz, né? Então ela vai julgar, porque a TV julga, porque tudo julga, né? Mas quando você se aprofunda, você vai ver que o julgamento, ó, fica muito para trás, né? Vai ver que há outras questões. Então vamos lá, respostas, né? Então eu falei aqui do vazio, esse vazio interno que a pessoa se refere, o que provoca, né? Nós, então, como eu falei, eu fiz essa introdução, nós somos um ser infinito, cósmico, e aqui nós ficamos enclausurados, presos, e o problema não é isso, o problema é a Matrix vir e colocar um ego falso, né, que busca as coisas ilusórias. Então assim, nós, eu falo assim, me indica o caminho da cachoeira, e a Matrix ela indica o caminho do deserto, e chegar no deserto ela fala que o deserto é a cachoeira. Então a gente vive mais ou menos essa situação, né? Então assim, dentro de mim vai ficar uma inquietude e falar, não, isso não é possível, isso tem alguma coisa errada. Então é aí que começa essa coisa. Então você tá ali na cachoeira tá ali na duna, né, danhando na areia, mas não tem a coisa errada, isso não é cachoeira, né? Mas eu não sei mentalmente isso, né? Eu não sei intelectualmente, é o interior que sabe que há algo errado. Mas aí, nesse desespero de querer buscar as coisas no seu sofrimento, porque a Matrix vai impor um certo sofrimento, né? Há um certo parasitismo também de ser sugando para não deixar você pensar. Aí eu vou buscar mais duna, me jogar mais na areia para tentar saciar aquilo, né? O que faz com a maioria das pessoas. Então, ou seja,
ele tenta capturar a sua mente, então tá o tema do vídeo, né, indo além das ilusões e distrações, para que você fique jogado nessas coisas e não venha para o teu interior. Simbolicamente, o nosso interior vai estar o nosso coração, né, que tem uma sintonia cósmica, tem ali o ciclo, eu não sei se é ciclo sagrado, é algum ciclo que tem ali no vídeo do Greg Brander, eu cheguei a citar, que o coração é sintonizado com a Terra, com um batido da Terra, e essa Terra com um batido de um outro astro, seria Alcione com outro astro, então assim, vem uma sequência toda que ressoa em nós, né, que mostra nossa conexão externa, só que aí a Matrix manda a gente no nosso cérebro. Então eu busco ser feliz buscando coisas intelectualmente, então eu acho que eu tenho que fazer isso para ser feliz, eu acho que eu tenho que ter isso para fazer feliz, então assim, ó, ilusões e distrações, né? Então, eu consigo alguma coisa e aquilo me traz um certo prazer. E eu acho que aquilo é felicidade. Então, até a felicidade que tem aqui não é felicidade, é falsa felicidade. Né? Porque é uma felicidade dependente de fatores. E quando não há nesses fatores, aí se volta aquele buraco, aquele vão, fala, nossa, o que deu errado? Né? Então vem o tal vazio interno, né? Aquela existência. Quando, na verdade, não existe esse vazio interno. Esse aqui é cheio, é pleno, né? Então, com o passar do tempo, falando de experiência própria, eu fui sentindo isso, né? Eu não sei se foi pelo ganho de conhecimento, né? Pelo ganho de consciência, mas assim, chega um momento que é como se você está buscando fora e aí faz assim, você volta para dentro e como se percebesse tudo dentro, tudo, né? E ver que é impossível esse vazio. Então eu não olho mais para o céu e com aquela nostalgia buscando algo. Às vezes eu olho sem querer ver uma nave, porque é muito legal ver uma nave, né? Se passa um helicóptero voando baixinho, para quem não é acostumado a ver, vai querer ver helicóptero voando baixinho, porque é uma coisa diferente. Imagina uma nave, imagina um disco voador. Então sim, é muito legal ver e contactar os seres, muito legal, né? Mas não há essa carência, essa necessidade, buscas desesperadas de querer contatar, querer saber, porque vamos por dentro, interior, eu me sinto conectado, né? Me sinto muito mais próximo do que um ser baixar na sua frente ali e você trocar uma ideia, interiormente sente algo diferente, é algo muito mais real, né? Então eu não preciso de NASA, não preciso de governo nenhum provar, como fiz essas coisas recentes aí, trazer umas múmias, né? As coisas, né, bem duvidosas. Então assim, é por isso que aí já não coloco atenção, né? Eu vejo, ok, isso está acontecendo nesse mundo, né? Então assim, esse pode se chamar de transcendência, né? Desaparece. Ao meu entender, né? É quando a gente não é você olhando para o espírito, se colocando no espírito, é o espírito sendo, o espírito tentando ser aqui na Terra. Como que eu posso identificar isso intelectualmente? Aí onde que eu falo, eu já falei em vários vídeos, Sol. O Sol, ele brilha para todos, ele não quer nada em troca, né? Então essa é a essência, como eu já usei a analogia de pai e filho, né? Então Jesus falando muito de pai e pai, né? Que na verdade vai simbolizar o quê? Como o Sol, algo que dá, que é, e é bíblico, né? Seja como os lírios no campo, que não faz nada, mas está ali e recebe tudo que precisa, né? E tem uma passagem assim, bem, um pouquinho mais complexa. Então, todos os seres, eles têm o que precisa, né? Quando ele ofereceu o maná, né? Acho que Moisés falava, mas eu não vou ter o que comer amanhã. Não se preocupa, né? Então vamos supor, nesse nível eu não estou ainda, porque sim, me preocupo com o futuro, né? Ah, mas por que tem todo o conhecimento? Simplesmente eu sei que o carro puxa para o lado, então eu busco trabalhar com aquilo. Quando eu puder resolver, quando eu tiver capacidade para resolver, resolverei, né? Embora eu sei que não sou eu que resolvo, eu apenas não posso colocar empecilho. Como assim? Se o carro está puxando para o lado, eu não vou começar a xingar e condenar o carro e tentar dar tranco. Não, não vai para o lado, não. Trate com carinho o teu corpo. Não importa que problema que ele apresente, trate com carinho. Isso que a alma faz. Então assim você sabe que você está sendo alma, você respeita. O perdoar não é só os outros, é a si. Então entenda o seu próprio processo. Então eu acredito que isso sim é ser alma. A alma, ela age desse jeito, né? Tem muito aquela questão, quando você tem uma questão, fazer uma coisa e você está na dúvida, faço, não faço, e será que é certo ou não certo? Aí você pensa, o que Jesus faria? Né? Tipo, é uma forma. Geralmente Jesus faz a mais difícil, né? Que ele é tipo assim, é muito incondicional, muito abdicado às coisas, então não se aplica às vezes à vida cotidiana, né? Então isso é muito complicado. Por exemplo, o que é ser alma?
é nunca você fazer o que você não quer, né? Então a gente coloca nesse mundo, por exemplo, existe o trabalho. A maioria das pessoas estão fazendo o que não querem. Quem quer ficar preso em um lugar, obrigado a ficar lá tantas horas, por menos horas que seja, ninguém quer isso. Então por isso que é muito difícil, né? Então eu entendo, eu não tenho essa 100% de confiança, ainda me submeto a esses processos, né? Então ok, me perdoo por isso, mas às vezes a minha alma quer vivenciar algo assim, então eu tenho que, como se chama, ser resiliente, me adaptar e vivenciando e ter as percepções, né? Às vezes você precisa ter uma experiência que você só vai poder ter em determinado lugar, né? Então essa é a parte, digamos, mais complicada, né? Então a gente tenta fazer tudo com leveza, com sabedoria, né? Seja qual meio que nós estivermos, tentar ser uma pessoa boa, né? Entender as demais, ouvir, não criticar, não ser o problema, né? Tentar ser solução, mas não ter essa coisa, essa necessidade de se doar, porque isso aí é o que? Falsa luz. Então quando o ser ele tem essa necessidade de doar, essa necessidade de ser o bom, de mostrar que é bom, é onde eu falo nos vídeos das pessoas que botam a estrelinha na testa, né, que se pinta e fica essa coisa toda e começa a colocar um monte de vestido, um monte de enfeitar. E isso é falsa luz. Provavelmente esse ser está sendo ali, né, guiado por esses seres, né. Então assim, mas assim, sem julgar, porque às vezes, né, o meio precisa disso, né? É muito complicado essa questão, mas sempre se observar então. Então, se um ser está nesse processo de se fantasiar, então, por exemplo, eu vou falar para determinado tipo de pessoa. Por exemplo, quem vai falar com criança, né? A pessoa vai ter que se colorir, usar se pintar de palhaço para chamar a atenção das crianças, né? Talvez seja isso em tal religião, né? Mas o palhaço ele tem que estar consciente que aquilo é apenas um acessório, né? Apenas algo que vai exaltar o personagem dele para chamar uma certa atenção. Não que eu dependo daquilo porque eu quero chamar a atenção, né? Então eu tenho que tirar o eu quero, né? E nunca se importar com o retorno, que é o principal. Porque se importou com o retorno, ego, mente. Não se importou, é o coração. Então tá fazendo aquilo de coração. Então isso tem que se observar. Qualquer coisa que nós vamos fazer, né? Então assim, esse oco ele, né, eu acho que está respondido, ele deixa de existir aí, quando você continua buscando conhecimento, né, e esse processo de buscar conhecimento é o processo, acho que a alma ela vai se adaptando, ela vai desabrochando e vai tomando conta mais do físico, né, do corpo físico. Então quanto mais ela vai se conectando com a mente, com o mental, então se fala muito nos corpos, né? Aí nos corpos fala de corpo físico, astral, etérico, aí a alma, e aí fala o mental inferior e o mental superior. Eu acho que nós estamos fazendo essa passagem, né? O mental inferior, ele serve ao ego, as coisas da Terra. É a programação. O que eu vou usar para me dar com as coisas formais daqui. Ele é muito útil, né? Mas o meu mental superior já é o meu de alma, o que eu sou antes de ser Márcio, antes de estar conduzindo este veículo. Então ele traz meus interesses de alma. Então esse mental superior ele vai se apossando e vai dominando o inferior. Então ele usa o inferior para se manifestar aqui. Então, por exemplo, alguém pergunta quem eu sou. Eu sou Márcio, eu vou ter que falar que eu sou Márcio, né? Porque eu estou falando com uma pessoa daqui da Terra. Qual que é a sua idade? Eu vou ter que falar, é tal ano que eu nasci, a minha idade é tanto, né? E é uma coisa estranha, porque ela está vendo só o seu personagem, não vê você que está conduzindo esse personagem, né? Mal eu vejo, né? Esse é um processo que a gente vai passando e vai, né? Eu acho que você vai sentindo mais quando está no mental superior, quando já vê que esse oco está assumindo, né? Que você está conseguindo ser, digamos, mais alma. E aí falar, mas será que eu estou sendo alma mesmo? Não dá para saber ainda, né? Eu acho que por mais que nós estejamos conectados, que ele fala 100%, estejamos conectados com esse espírito que somos, estamos sendo esse espírito aqui na Terra, ainda é muito longe das nossas capacidades como alma mesmo, né? Como espírito, então nem se fala, né? Mas já é um bom sinal. Estamos caminhando nesse sentido. Continua a forma de qual é a prática de regularidade de meditação. Na verdade, meditação não existe para nós, que o despertar já é uma coisa grotesca. Assim, eu falo grotesca assim, uma coisa absurda, né? Que o despertar era forte, é um solavanco, é mais nesse sentido que eu entendi. Ao ponto de que nada nesse mundo possa nos fazer verdadeiramente felizes, a não ser a água eterna da iluminação. Então assim,
Eu acho que eu já respondi até essa parte, né? Mas eu não falei da meditação, então uma pergunta pessoal. A meditação, eu não tenho uma prática espiritual, né, que eu faço regularmente, como um reloginho, eu tenho que fazer tal. Eu sinto vontade, eu vou lá e faço. Né? Então tem tempos que eu medito, então tem tempos que eu fico ali meses sem meditar. Né? A meditação que eu me refiro é aquela meditação que a gente vai se colocar em silêncio e ficar ali. Né? Sem pensar em nada, se esvaziar. Então, essa meditação é uma necessidade. Por que é bom? Porque o foco da meditação é silenciar a mente. E a mente está muito nos processos internos. Né? Então, nós, como esse ser cósmico que somos, esse ser que é, poderia dizer, magnífico, poderoso, nós somos assim uma coisa que não dá para falar aqui. Né? Então nós temos um poder de criação muito gigantesco. Né? Esse poder de criação ele é limitado principalmente pelo malha mental. Então, por mais que eu acredite que eu possa levantar um caminhão com a mente, eu não vou conseguir fazer isso porque eu ainda estou conectado com esse malha mental e não faz parte dessa realidade, né? Então, e eu acredito que mesmo que eu pudesse fazer, a minha alma não permitiria porque não faz parte do contexto do que é aplicado da realidade desse sistema, né? Criaria uma distorção muito grande e não favoreceria a ninguém. Então isso não acontece, né? Mas podemos criar pequenas coisas, né? Então essas pequenas coisas, coletivamente, nós plasmamos e mantemos essa realidade. Então tá onde nós, um pouquinho mais conscientes, começamos a modificar, né? Tentar criar uma realidade um pouquinho diferente, mas nada muito grande, assim, nada muito grotesco. Então, assim, eu já me perdi aqui, né? Falando da felicidade, da iluminação. Então, assim, né? Então, assim, eu falando do poder de criação. Então, esse poder de criação nós criamos colocando a atenção da mente. Né? Então, nós colocamos a atenção em algo, estamos criando aquilo. Então, quando grande parte da população colocar a atenção em coisas boas, coisas melhores, a gente vai acentuar isso. Né? Só que o que a Matrix faz? Ela faz a gente ter medo do que está acontecendo. Então, o meu foco não está na mudança, no novo, no que vem depois do problema, mas está no problema que está acontecendo agora, porque eu estou com medo daquele problema. Então eu quero que mude porque eu tenho medo desse problema que está acontecendo agora. Né? Então é disso que nós temos que tirar o foco. Ignorar, não é que ignorar. Sim, eu tenho consciência do que está passando. Temos guerra, tem um monte de coisa errada acontecendo, né? Mas eu não coloco energia nisso. Né? Eu continuo seguindo no meu despertar. Que nem assim, você está trabalhando ali, criando uma coisa. Estou criando, né? Uma escultura, seja qualquer coisa que seja, estou criando. E se acontece alguma coisa aqui, eu tiro a atenção, eu já tirei a atenção do que eu estou fazendo aqui. Né? Então o foco continua no teu processo. E qual que é o processo que a gente pode confiar? O que trouxe a alma. Né? Então a meditação, eu vou silenciar essa mente que está com a visão nas coisas externas. Então, no silêncio, essa alma, ela trabalha em mim. Então ela aumenta as conexões neurais e mentais para que a minha mente seja mais esse mental superior, dominando esse mental inferior. Então esse é o processo, por isso que é muito útil, é muito bom a meditação. E práticas de exercício porque vai manter o organismo saudável, o veículo saudável, né, bem cuidado com as manutenções em dias, e isso melhora as conexões neurais para controlar esse veículo. Então por isso que as práticas de meditação, de tai chi, às vezes artes marciais, são importantes porque fazem isso, quando a pessoa consegue se interiorizar. Então toda a prática de arte marcial, principalmente as orientais, vai ter a meditação inclusa, né, para que se complete esse processo. Então tem um estudo, não é só pancadaria, que nem passa a Matrix no cinema. Então a meditação é muito importante por causa disso. Só que é uma necessidade, você sente, que nem você sente vontade de comer. Né? É o corpo que pede, então eu vou lá e como. Né? Então o corpo começa a pedir também silêncio, começa a pedir ir para a natureza. Muitas pessoas, eu tenho que ir para o meio do mato, eu tenho que ir para a água, eu tenho que nadar. Né? O corpo pede isso. Né? Então nós temos que ouvir esse pedido também. Né? E sempre pensar, mas por que eu quero? Eu quero só me divertir, eu quero só fugir? Não, preciso simplesmente me conectar. Então vai lá, relaxe, desconecte quando tiver, desconecte a mente da cidade. Né? E vivencia esse processo. Então essas são práticas meditativas. A prática mais comum de meditação, prestar atenção na respiração. Por quê? Porque você está prestando atenção no funcionamento do seu veículo,
Então você está desconectando a mente do externo e se voltando para o veículo. E se voltando para o veículo, ou seja, como eu falei do poder de criação, eu estou colocando o poder de criação então no meu interior, no meu próprio veículo, para que esse veículo vá se aperfeiçoando. Então voltou para o interior sem ter essa necessidade, esse desejo, né, de querer evoluir, querer se iluminar, não. Eu só silencio e deixo que a alma trabalhe. Então esse é o processo de meditação. Então ele pode ser feito em silêncio, né? Ali, por que porque você, eu parei a mente estava falando um monte de coisa, aí cortou, e falando som que tem uma ressonância, uma vibração, etc. Então aí tá os mantras. Então tem a meditação integral, né? Que você, por exemplo, estou fazendo esse vídeo, então digamos que eu já estou meditando porque já estou falando de coisas do espírito, né? Mas ficar consciente com foco, com atenção em si mesmo, no corpo físico, né? No aqui e o agora, o funcionamento que funciona no agora. Então é uma das práticas em prestar atenção na respiração. Então sempre quando eu estiver muito, estou ficando ansioso, né? Nervoso, tal, então eu peço, respiro e presto atenção no meu processo de respiração. E vou prestando atenção no meu processo de respiração, me mantendo no agora. Então aquela coisa, antes de falar alguma coisa, dá uma resposta, respira, conta até 10. Então é isso, respirar, prestar atenção em si. Né? Então aqui estou no agora. Mesmo que a mente queira se prender, eu me volto para o agora. Esse seria uma meditação, né, integral. Então sempre quando a gente volta para si mesmo, presta atenção na respiração. Por que a respiração? Porque a respiração é uma coisa que acontece o tempo todo, então é mais fácil de manter o foco. Então eu pego a minha mente e mantenho o foco em uma coisa só, minha, do presente, né, do agora. Então isso é uma meditação constante. Então a minha prática é como eu falei, quando sinto a necessidade, né? Às vezes antes de fazer um vídeo, uns 5 minutinhos, vou ali e já pensando no tema. Aí eu diria que tem um problema, porque às vezes isso de pensar no tema, eu viajo, eu vou muito longe, né? E aí vem uma certa ansiedade, porque eu vejo que tudo que eu penso não dá para passar. Não é que dá para passar, porque você está aqui, pensando, né, refletindo, é uma coisa. Aí você vir e falar, aí eu já liguei o veículo, né? O veículo começou a fazer barulho, começou a funcionar, e aí perde a conexão com esse que é mais sutil, né? Então tem muita coisa que eu vejo e não consigo trazer. Eu falei, esqueci de falar tal coisa. Eu não falei daquela maneira que eu pensei. Às vezes eu penso uma coisa com um sentimento, com uma clareza muito grande, aí às vezes eu chego aqui, não tem importância isso daí. De repente tinha, né? De repente eu me conecto com a Matrix e vejo que a Matrix não dá a mínima para essas coisas. Aí eu pego e faço, não vou fazer isso não. Eu faço, é muito comum, né? É uma prática comum. Então fica mais no interior, né? Então como que, digamos, eu supro essa necessidade? Só o fato de você conseguir trazer uma informação, pensar, racionalizar e conseguir sentir a importância, né? Então você tem uma mente que conseguiu captar. Então essa mente já manda um sinal, né? Então assim, há várias formas de ações, há várias formas de, no caso vamos supor, eu que trago informação, digamos que essa é a função desta unidade, né? Então essa informação não é só aqui falando, verbalizando e conectando com outras pessoas, não, é só o fato de sentir, de conseguir chegar em um ponto, né? E esse ponto ele vai e dissemina. Então nós, como um todo, vamos captando também, né? Então da mesma forma que eu vou e tenho essas ideias, outras pessoas vão tendo essas ideias, cada uma na sua forma, na sua maneira. Então de repente, é por isso que eu não me vejo superior, eu tive essa ideia, não, às vezes eu estou coletando de outra pessoa que teve. Entende? Então não tem essa coisa de orgulho, de sentir melhor, de sentir poderoso e tal, né? Que seriam coisas do ego, de tentar fazer, o que eu posso ganhar com isso? Nossa, eu poderia ganhar, né? Você vê as pessoas muito comuns, às vezes a pessoa tem um canal e fala, olha, o canal tem tantas mil pessoas, se cada uma desse, aí já foi, já está dominada, né? Já está bem parasitado no ser que pensa assim. Então tem que ter esse desprendimento, né? Eu fiz alguns vídeos anteriores falando de seres aí, né? Que um dos seres que eu fiz a conexão nesse vídeo mesmo, né? Que eu faço a conexão do ser que é a Astara, a Astaroth e tal, que é um deus antigo, que era muito cultuado, ou seja, o deus ele regia aqui, né? Junto a Astaroth seria o aspecto feminino, e eu tenho o outro lá que é o Baal, que tem vários nomes também, né? Baphomet e tal, que é o aspecto masculino.
Então esses seres, eles regiam, e a qualidade desse ser é isso, é de você se mostrar, é de você querer aparecer. Então vamos supor, o que busca hoje as pessoas? As pessoas buscam fama, buscam números, né? Então assim, tudo coisas externas, né? Então ver um famoso, como eu tipo assim, eu não consigo ver uma pessoa famosa e ver alguém ali que não seja comum, né? Às vezes, na terceira dimensão, às vezes pega mal o que eu vou falar, né? Mas às vezes eu coloco o famoso abaixo das pessoas comuns. E às vezes, eu acredito que às vezes estão, sim, né? Porque a pessoa que vem com uma fama, ela traz muita atenção, né? Ela se conecta mentalmente com muita gente. Então, de repente, pode ser uma alma que um pouco mais antiga para aguentar esse tranco, né? Mas às vezes ela passa uma coisa não muito boa, como a maioria que, né, passa maus comportamentos, não passa uma boa mensagem legal. Embora eu acredito que muitas vêm para tentar passar uma mensagem legal. E então é por isso que não dá para falar que todas seriam abaixo, mas boa parte sim, né? Mas pelo poder que elas têm de conectar, de chamar a atenção, digamos que não é uma alma novinha não, ou alguma alma nova que está sendo utilizada por os parasitas, por seres que vêm por trás e controlam para conduzir um certo mental, né, nas pessoas, um certo tipo de comportamento, que a gente vê que é o praxe. Então esses seres, eles acentuam isso, o aparecer. Então vamos supor, eu vou fazer o vídeo porque eu quero muitas visualizações, né? Então é onde eu começo a me enfeitar, né? A minha preocupação aqui é que vocês consigam me ver, legal, falar claramente, então eu vou procurar ter um microfone legal, tal, né? Tentar falar claro. Eu vejo que esse veículo às vezes não tem uma boa dicção, né? Já tentei corrigir, mas eu não boto foco nisso, né? Porque senão aí, o que, por exemplo, vamos supor que você se maquiasse, botasse, né, um cabelo e tal, e aí a sua imagem ia chamar mais atenção do que a informação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então as almas mais antigas, como falam que as moças, né, as anjas que vão no umbral, elas lá se manifestam como idosas, velhinhas ali que ficam, né, e fazem um belo trabalho, né? Então assim, tira o foco do ego, da forma, né? Mas isso acontece comigo? Não sei. Eu observo, da mesma forma que eu estudo o meio, eu estudo esse veículo. Então se você tem um veículo, você tem que conhecer aquele veículo, porque quando fazer barulho, quando fazer, né, você, opa, deve ser tal coisa. Opa, meu veículo está fazendo isso, é melhor eu levar a algum lugar que saiba o que eu não sei, e aí eu procuro saber o que é aquilo ou não, né, o que está acontecendo ou não. É muito importante, né, saber cuidar das suas coisas também, não deixar só os outros cuidar. E assim você vai aplicar ao seu veículo também, porque os médicos infelizmente não sabem de tudo, estão muito presos ao sistema, né? E o seu veículo é só mais uma forma de negócio para esse meio. Então vamos dar continuidade. Voltando à pergunta, como você faz 100% dessa conexão com essa realidade do espírito, ou se ainda se deixa levar pelo desejo, nem que seja de forma rasa e rotineira, como ser poderoso, sagaz, dominante em relação aos demais? Ou você morreu para tudo isso? Morrer é uma palavra muito forte, então a gente não coloca morrer, porque tudo é considerável, né? Tudo é ligação. Então o seu ego também passa a ser considerável, né? Você vai ver ao que o seu ego te serve, porque assim como o veículo físico te serve, o ego ele é, digamos, algo fictício, mental, mas ele está aí. É a programação do veículo, né? Então, a determinado ponto, eu falo, como esse ego pode me servir, né? Porque vamos supor, uma pessoa que é engraçada, às vezes não é que a pessoa é engraçada, né? Meu veículo então vamos supor, como eu posso usar essa qualidade, né? Não usar no sentido de manipular, que nem vamos falar, você quer falar com uma criança, você tem que fazer uma brincadeirinha, uma gracinha, né? Então você é consciente de que essa é só uma ferramenta para você de comunicação, assim como o idioma, né? Só que aí a gente está falando vários níveis acima do meio ao qual nós estamos, né? Então não tem como saber, né? E não morre para essas coisas, simplesmente você integra e você passa a utilizar tudo, né? Eu vou para o meio tal, eu tenho que me comportar como é aquele meio. Então naquele meio eu me comporto de tal forma, outro meio eu me comporto de tal forma. Não vou me comportar igual em todos os meios que eu for, né? Digamos assim, para pessoas diferentes, eu ajo de maneiras diferentes, né? A gente não age igual com todo mundo, né? Agora quem que age
Aí a pessoa está muito nesse processo do ego, que só é aquela coisa e não consegue ser maleável. Né? Mas você muda para quê? Para manipular? Não. É adaptação. Né? E tenta ser o melhor possível em cada ambiente. Né? É muito complexo essas coisas, gente. É tipo assim, tá muito, muito, muito além dos assuntos primários. E é bom trazer essas questões, e eu falo, quem traz, a pessoa não está com dúvida. A questão acho que interessante, uma coisa que eu já falei, é assim, a pessoa está vendo algo, ela viu, por isso que veio a dúvida. E ela pergunta para alguém, pede ajuda, fala, ó, eu estou vendo algo, me ajude a entender melhor o que eu estou vendo. Então, de acordo com a resposta, a pessoa vai analisar e falar, eu acho que é isso mesmo que você falou, porque eu estou vendo ali, ó, assim, assim, assim. Né? E vai fazendo a sua própria pesquisa, o seu próprio estudo, né? E conectando o que faz sentido, porque aqui a gente tem que ir muito pelo caminho da lógica. Né? Se de repente uma coisa não faz lógica, não faz sentido, a gente pega e bota na gaveta. Ok, eu vou deixar aqui de lado, talvez eu não esteja conseguindo entender agora, ou não faz nenhum sentido mesmo. Né? Mas talvez lá na frente aquilo vai fazer sentido e vai se encaixar. Isso no caminho espiritual é muito comum isso. Muitas coisas que a gente vê, mas não, deixa de lado. Deixa de lado. Porque assim, a realidade aqui é muito, mas muito absurda. Né? Então assim, tem muita coisa que realmente não vai ser colocada para a humanidade. Porque a humanidade não está no nível de entendimento. Né? E assim, está muitas camadas, muitos véus além do nível de entendimento do humano comum. Né? Embora algumas coisas outras vêm, eles colocam no cinema, coisas explícitas, né? E fica como ficção, as pessoas não se conectam àquele tema para tentar se aprofundar e entender, né? Alcançar aquele patamar ou resolver aquele problema. Não, só simplesmente a vida é assim mesmo, né? E nem se dá conta. Então, assim, são coisas bem complexas, né? Vamos lá aqui, senão eu vou me perder e o vídeo vai ficando muito longo. Se deixa levar pelo espírito, razão de dinheiro, ser poderoso, sagaz. Então essas coisas, ser poderoso, sagaz, não, eu não me sinto nessa necessidade, embora a gente às vezes sente a necessidade quando você vai fazer algo, né? A gente sente a necessidade de fazer melhor que a outra pessoa, né? De ser o melhor, chegar primeiro, né? Qualquer coisa que eu vou fazer, sinto a necessidade de fazer melhor que o outro, né? Então isso, fazer uma coisa bem feita, sim, é bom, é útil, né? É válido, mas tem que observar se existe essa necessidade. Se quando não alcança fazer melhor, ver como que o ego se comporta. Será que fica triste? Né? Será que se sente incapaz? Né? Então tem que observar tudo isso. Né? Ou fica feliz porque o outro também conseguiu, também alcançou. Ou fica feliz porque um patamar novo foi alcançado. Eu falo mais isso, mais referente aos jogos. Quando eu jogo, né, sempre tem... Assim, os jogos que eu jogo eu costumo jogar bem, mas às vezes aparece alguém que, né, supera. É mais comum a gente ver isso aí no jogo, mas assim, os sentimentos são os mesmos, né, de querer superar, querer ser melhor, né, e na vida às vezes isso acontece, né, às vezes, vamos supor, você vai disputar uma vaga, você não consegue, mas outra pessoa consegue, né. Então, na Terra é assim, no mundo é assim. Às vezes você quer alguém, né, você gosta de alguém, mas aquela pessoa não tá nem aí, né? E como que a gente se comporta como isso? Né? Será que eu vou ficar feliz porque aquela pessoa vai arrumar outra pessoa que vai ficar melhor com a outra? Né? Como que eu vou sentir em relação a isso? Mas aí vem o desejo de querer estar, querer ser, querer, né, estar naquele lugar. Né? Então isso a gente tem que observar. Isso a gente tem, é comum. Né? Mas cada um vai ter mais ou menos de sentimento a respeito disso. E é sempre importante assim, se observar, porque da mesma forma que eu observo o meu veículo físico, como ele está, como que ele anda, qual as tendências, eu tenho que observar o corpo sentimental, que são as emoções, como que esse veículo emocional vai se comportar em determinadas situações, né, que a gente vai vivenciando, e a vida está aí para isso. Né? Então, quanto mais neutro eu conseguir ser, mas aí eu não vou desejar nada. Não, vai desejar, é normal. Né? Eu não sei 100% o que eu vou fazer aqui, eu sei 0%. A gente vai se guiando intuitivamente. Né? Então, de repente, tem uma situação que eu quero muito, não dá certo. Então, de repente, não era para ser. Né? É muito comum quando você olha para trás. Você vai olhar para trás e vai ver muitas situações que, entre aspas, deu errado. Só que aí se você realmente
evoluiu, você vai ver que não, eu não queria vivenciar aquela situação. Né? O caminho que eu estou seguindo é o certo. De todos os caminhos é o comum. A aceitação do agora, o que é o certo. Né? Porque não é a minha mente, não é a minha alma, não é o meu espírito que guia, é algo muito maior. Né? A gente coloca como todo que é parte de nós. Né? É um saber que vai além da mente, que vai além da consciência que traz as informações para a mente. Né? Porque vamos supor, quem é que traz as informações para a mente? Quando uma pessoa chega até você, quem é que traz aquela pessoa? Né? Não é a minha consciência, não é ela, é algo muito maior. Né? Vamos supor, fazendo uma analogia, tem as plantinhas que nascem, que unem umas às outras, tem os insetinhos que vêm e pegam o pólen, quem é que traz? Aí você vê, é o sol que deu vida a todos. Então assim, muitas camadas além do que a gente pode imaginar. Então, quando você vai entrando nessa aceitação, você vai percebendo. Então a alma ela vai desabrochando, vai tomando conta, aí você vai perceber que muitas situações que você se lamenta por não ter acontecido, fala, foi muito melhor desse jeito aqui. Né? Muitas coisas, de repente, a qualqueria, naquele momento eu poderia ser um problema para outra pessoa também. Não só a pessoa para você. Né? Muitas coisas. Coisas, bens, empregos, né? Como coisas que a gente temos aqui, né? Levando em consideração as coisas que nós temos aqui. Então, assim, não tem como se fechar para tudo isso. É vivenciar. É o nosso processo terreno de estar aqui também. Não somos espíritos, almas estelares, sementes, né, star seeds que vêm aqui para fazer o bem. Não, viemos para experimentar também o que está acontecendo aqui, que raio que se passa aqui. Né? Esse é um processo que a gente ainda não sabe. Só vivenciando vamos saber. E eu acho que nós vamos saber depois que conseguirmos a ascensão. Eu acho que mesmo como desencarnar e sair, a gente ainda vai ficar muito confuso. Mas quando tiver ascensão, quando tiver um domínio da matéria, já é um obstáculo a menos. Já são muitos véus que terão caídos. Né? Mas ainda vai ter véus intelectuais ainda. Eu acho que os véus intelectuais eles vão durar por muito e muito tempo. Mas é um caminho já bom. Porque cada vez a gente vai melhorando, vai se colocando num patamar melhor, vai sentindo mais plenitude, mais, eu não diria felicidade, mas se sentindo pleno. Né? Que é mais que felicidade. Né? Aí a felicidade, que é a alegria, aquela explosão, seria quando estamos com seres semelhantes, seres afins. Né? Que eu sei que a alegria que você pode ter com uma pessoa não vai ser aquela alegria ilusória. Que aquela pessoa não vê em você só um personagem, não vê o seu veículo, não vê a programação do seu veículo, não vê as energias que o seu veículo emana, mas vê muito por trás do operador, que é o operador. Né? O filme do Avatar, ele tenta trabalhar isso quando olha no olho e fala, eu vejo você. Né? Que não é eu me apaixonei por você, não, é algo muito além. Né? Quando ela percebe uma qualidade de que, nossa, aquela pessoa tem uma coisa que você não aprende aqui na Terra, que você tem que trazer consigo. Porque aqui na Terra apenas te ensina a você apenas ser um ser egóico e a se servir. Né? Então aí tem uma diferença quando você é alma e quando você é o ser. O ser, o pai, o sol, ele serve. O ego, ele se serve. Então o ego, tudo que ele faz, ele pensa, o que eu posso ganhar com isso? Né? Tudo que busca para seu bem. Né, para se nutrir, para se manter. Então nós temos um pouco disso, quando a gente busca, se submete às coisas que tem nesse mundo, como um emprego, por exemplo. Ah, eu tenho que fazer porque eu tenho que pagar a conta. Veja, tem a programação. Ah, ninguém vai pagar minhas contas. É automático, as pessoas falam assim. Ninguém vai pagar minhas contas. É outra que as pessoas falam, tipo, quando não comem carne também, tem outra coisa automática. Ah, mas e as proteínas? Né? Ah, mas eu preciso de comer proteína. E proteína, porque você nem sabe o que é proteína, às vezes, né? Eu sei o que é um feijão, um arroz, uma maçã, um pão, né, uma batata. Mas o que é proteína? O que tem lá dentro? Não interessa, o animal não interessa. Ele vai pelo paladar, ele se alimenta. Né, a gente tem muitas coisas, muitas respostas automáticas. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Opa, eu falei assim, será que... Né, mas não me preocupado, falar, ó, eu me tornei consciente de como esse veículo está agindo. Então aqui, vamos dar continuidade. Então, assim, não sinto essa necessidade de como tá aqui, né, ser poderoso e tal, né? Não. E hoje eu vejo que às vezes você vai sentindo que é uma coisa que você quer menos. Eu acho que eu pulei um assunto que estava falando das entidades, né, que controlam, que tentam colocar isso nas pessoas, né, de tentar se mostrar, de tentar fazer coisas que aí perde o sentido, ela vira o personagem, né? Por exemplo, as maquiagens, as pessoas vamos supor,
As mulheres, você não tem mais o rosto da pessoa que é. Ela botou uma cara de um anime ali, né? Virou um desenho. Às vezes a pessoa começa a tirar maquiagem e fica irreconhecível, né? Aí se a pessoa faz aquilo e aí começa a tirar foto, olha, né? Aí é essas entidades, né? Essas entidades que vai vir. Então você tá ali bonitinho e tal, mas aí, mas eu acho que se eu botar um desenho aqui vai chamar mais atenção, né? Então assim, quer chamar atenção, por que eu vou desenhar no meu corpo? Se não para o outro ver, né? Para, ai que desenho legal. E eu faço na parede do meu quarto, eu faço no papel, mas não daqui. Aqui é por meio mostrar para os outros ver aqui, ó. Né? Aqui, ó, olha o que eu fiz aqui, né? Tem a questão, eu acho que é uma questão que vem do infantil também, né? Que é mostrar que a gente aguenta mais. Deixa eu voltar com a infância. Bate aqui, né? A pessoa bate mais forte, aguento mais, aguenta mais porrada, né? Bate aqui, pá. Né? Tinha essa coisa, né? E essa coisa, então, ela vai evoluindo o quê? Eu aguento mais dor, então mais faz tatuagem. Mas eu aguento fazer um furo aqui, que nem tem as pessoas que body corpo, né? Eu aguento furar tanto aqui, botar aqui, né? As pessoas andam com aquela uma gola aqui, gente, não faz nenhum sentido. São essas entidades. Então essas coisas são coisas às vezes pesadas para falar no mundo que já está dominado por isso, né? Por que faz isso? Porque eu gosto. Por quê? Vai analisar esse gosto. O que você viu às vezes na infância que o outro apreciou, que parecia mais interessante, que você quis copiar, né? Então essa entidade, ela trabalha essa necessidade de se mostrar, se expor, mas não de uma forma natural, porque ela é trans. Então, ou seja, ela transforma, né? O natural, ele já é belo. A pessoa, assim, pelo natural, ela vai ver beleza em tudo, tudo mesmo, né? A ponto que, assim, como se não tem comparação, aquele é mais bonito, aquele é mais feio, mas todos são bonitos, todos são belos da sua forma, né? E a beleza do mundo, do todo, está aí, né? Porque, vamos supor, se você estiver só luz, você não vê nada, não existe nada. Então tem que ter a sombra para ter o contraste, e assim surgem as formas, né? Surgem as coisas, né? Aí a pessoa começa a se pintar, então ela transforma aquilo de uma coisa irreal, uma coisa que não é, e se coloca naquele estágio. Então aí é onde vem todo o ego e toda a ilusão dela viver aquilo, né? Se você vive um personagem, você tem que ter a consciência daquele personagem. Como eu falei, você tem um emprego. No emprego eu tenho que me maquiar, tenho que botar aquela fardinha, tal, né? Mas eu sei que aquilo é apenas o endereço para caracterizar o lugar que eu tô. Só isso. Né? Quando a pessoa começa a sentir aquilo, é a influência dessas entidades. E essas entidades estão aí há muito tempo, dominam todos os campos mentais e emocionais, então eles são muito perspicazes no que fazem, né? E a gente aqui achando que, não, de repente não é assim, não, a coisa é bem complicada. Então, assim, sempre se observar, né? Será que eu estou me lançando nesse personagem? Será que minha vida, minha felicidade depende disso? Né? Ou é algo momentâneo que eu estou vivendo por uma necessidade até eu não precisar mais disso, né? Então, assim, vem essas modificações todas, né? Que as pessoas fazem, tá aí. Ou seja, se colocando no externo, né? Colocando como se o externo fosse mais importante. Vamos aqui finalizando relação. E agora radicalmente voltou para o espírito, já sabe que abdicar do espírito por um segundo que seja é a morte. Então, assim, abdicar do espírito por um segundo que seja é a morte. É um tanto forte, né? Falar que é morte, porque tudo é. Né? Digamos assim, para quem está na Matrix, para quem está no Maia, na ilusão, existe morte, né? A pessoa chegou no fim, morreu, não existe mais nada. Quando você transcende, quando você se sente, né, que está transcendendo disso, você vai ver que não, vamos supor que aqui está o ego e aqui você está transcendendo. Quando você transcende isso, então aqui não é morte. Você vê que existe essa continuidade e não existe essa morte. Você vai ver que tem pessoas sim que pensam que existe, que vivem na Matrix, vivem na ilusão, quando morrer vão achar que tudo acabou, vai ver um sono e vai começar outra vida, né, inconsciente, mas você vai ver que existe esse patamar que uma hora que todos estão aqui, estão conectados, né? Mesmo que a expressão física dela não esteja conectada, você vê a expressão espiritual que está aqui, tete a tete com você, né? Então, percebe que, vamos supor, tem coisas que a gente acha que é morte, que nem a morte considerada para quem está aqui na Terra, desconectado, né? Vivendo uma vida que está ali girando e não vai a lugar nenhum, né? Mas é um processo que existe dentro do todo. Como nós despertamos? Uma hora a gente gira e vai falar, opa, começa a fazer ali. E agora, o que isso aqui? Começamos a buscar algo diferente, né? Então, ou seja, foi útil de certa forma.
né? Mexeu na minha mente. Chegou uma hora que deu um basta. Falei, não, eu vou buscar uma coisa diferente. Né? Então, tem uma certa utilidade. Mas sim, é um processo que ainda está aqui onde a pessoa está desconectada. Ainda vai ligar, vai conectar e isso vai acontecer o quê? Pela fricção, pelo tempo, né? Então cada uma vai ter o seu tempo. Então se um despertou, os outros vão despertar também. Só leva um tempo. E assim, eu acho que o mental, para ele fixar uma ideia, porque o mental, o corpo mental, uma coisa interessante, né? O mental, ele é o mais sutil que tem. Né? Então, se eu imito uma ideia aqui, outra pessoa pode captar, só que não vai ser ideia daquela pessoa. Né? Vai ser maleável. Então, essa pessoa vai sendo conduzida por ideias de outras pessoas. Né? Agora, quando você começa a ter ideias próprias suas, então quer dizer que esse mental está sendo bem fortalecido. Está bem forte, ele está conseguindo fixar a ideia e prender ali e levar aquela ideia para um certo meio. Né? Ou ser um canal daquela ideia, porque nós conectamos. Né? Então, esse mental, por ele ser tão maleável, para você fixar algo é muito difícil. E como isso vai acontecer? Vai acontecer por muito, muito longo tempo, por éons. Então por isso que você tem várias encarnações e fica naquela roda e tal, porque você está fortalecendo, você está trabalhando, você está construindo, e aí vai ter que vivenciar de tudo. Aí vivenciou de tudo, começou a fixar as ideias mais, né, comparar, aí começa, né, já manter o núcleo de ideias, né, que tem uma maior identidade, né, não é aquele mais mental coletivo que a gente fala, tem raças alienígenas que são como um coletivo, são como o colmeia, porque esse mental é muito coletivo, ainda o senso de indivíduo ainda é pouco, né? Então é um indivíduo que pode estar vendo num planeta luz, iluminado, né, mas ali é um coletivo. Aí esse ser não tem um mental forte, então ele vem aqui para a Terra, o que acontece? Como o mental dele é muito maleável, ele é invadido pelas ideias da terrenas. Aí vira um humano comum e um humano às vezes faz coisas erradas. Né? Então isso foi influenciado. Então aqui ele vai apanhar o mental, vai aquela coisa de lapidar o diamante, vai bater e tal, e ficar muito tempo, aí vai começar, opa. Aí a alma, porque a alma é inata, ela é antes do mental. Né? Então a alma está ali. A alma não vai ser influenciada, ela vai estar só no banco do carona. Né? E com o tempo, com vários egos que ela passa e vivencia, ela vai começando a brotar. E vai influenciando. E vai conectar mais além. Né? Aí vai puxar as coisas de alma, de ser, de todo. Né? Alma é o que? Alma é a mônada, é o ser, é o todo. Então, ou seja, ser coletivo, não ser ego individual. Buscar o bem para todos, não para mim mesmo. Né? O ego busca para mim mesmo, eu quero atenção para mim mesmo. Então, por isso que eu vou me modificar, vou ser apelativo. Né? Que vem em mente, por exemplo, canais de mulheres, né, que começam a se mostrar mais, né, para chamar mais atenção. Né? Tem até um meme aí, se der, eu boto aí o quadrinho. Né? Tem até canais do tempo que as moças começam a tirar a roupa. Né? Então, para vocês verem como que é. Então, se chamar a atenção. Né? Não é o importante, não é a temperatura, é o que vai ser mostrado ali. É a pessoa que está apresentando. Então, assim, voltando ao mental. Então, o mental é uma das formas que eu, digamos, uso para explicar isso. Né? Ele leva muito tempo, então por isso que a gente leva muito tempo, parece lento o processo, né? Parece que não nada acontece, mas seu mental está sendo fortalecido, né? Até que chega um ponto que vamos supor, nós vamos contra as ideias que o sistema tenta impor, porque então nós já conseguimos um lucro bem sólido no nosso mental, senão esse mental seria invadido e dominado. Quando é criança isso acontece, né? Quando nós somos crianças, né? Porque vem o sistema e nos domina, então a gente cresce com um monte de ilusão, buscando um monte de coisas vãs. E quando vamos fortalecendo esse corpo, então onde a alma assume mais e traz esse mental, traz essas ideias e se conecta com essas ideias. Né? Então aí trabalha em cima disso e, para mim, explicaria um mental já que está sendo bem trabalhado e já está bem fortalecido. Então, assim, não tem como falar abdicar do espírito. Não, é espírito, é tudo, né? É tudo. E trabalhando nesse personagem. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Né? Então essa foi a minha opinião. Abraço, irmãos, tamo junto até depois do fim. O fim ele coloca aqui seria como tipo a morte, né? Que morte também não tem morte. Então não tem estar junto também. Está. Né? Quando você sente esse interno, não existe separação. Né? Eu vejo assim pessoalmente.
a maioria, principalmente nos últimos anos, a maioria das pessoas meus amigos, a maioria é online, né? A maioria virtuais. Poucas pessoas que eu conheci pessoalmente. Mas assim, eu vejo que eu converso cada vez menos. Eu não sinto essa necessidade de estar ali conversando, né, o tempo todo, sabendo como a pessoa está, o que está fazendo. Então essa necessidade vai desaparecendo. É como se, né, não tenha necessidade, mas não porque você não interessa na pessoa. Né? Sim, mantém esse sentimento, né, de amizade, de carinho que tem pelas pessoas, mas sem a necessidade de estar ali toda hora, né? E aí, vamos fazer tal coisa aqui. Você vai ver que é mais parecido da Matrix, né? Que bota as pessoas esse que eu faço de girando, é tipo o hamster que fica naquela rodinha dentro da galinha, que fica rodando. E aquilo pra mim representa tipo o ciclo semanal. Né? Então, ó, segunda, trabalha, sexta, balada, sair. Né? E a pessoa tem que fazer isso, tem que se colocar nessa rede. E é um ciclo muito curto, é uma rodinha muito pequena. E ali dentro está a felicidade, que é a sexta-feira, está a curtição, está a tristeza, que de repente tem que trabalhar na segunda-feira, que cansativo e tal. E isso aqui é um ciclo muito curto. E eles nem pensam, não tem nem a capacidade de sair disso. Como que a gente sai disso? Como a gente modifica isso? Não pensa, porque então o mental está conectado no malha comum da Matrix dominando. Né? Então, assim, são ciclos muito curtos, seja de semana, seja de anos, e às vezes também da vida vai ser um ciclo curto. Né? Depende do patamar que você vai começando a aspirar. Né? Então a gente vê, de repente, essa coisa de estar o tempo todo conversando, como se fosse, digamos, um ciclo curto. Né? Que não precisa estar toda hora ali em 2 minutos falando com a pessoa. Pode ser em 2 anos. Que seja a mesma coisa, porque você sente a conexão. Né? Não sei se as outras pessoas sentem isso, mas às vezes eu começo a perceber. Não sei se é a coisa da idade também, né? De não precisar tanto da atenção das outras pessoas. Mais uma coisa que eu sinto falta, sim, de uma conversa que nem essa, uma coisa de alma, né? De falar de coisas que transcendem. Aí eu me pergunto, por que a alma tem essa necessidade de ficar falando de coisas que transcendem? Será que não é do ego? Então a gente tem que observar essa tal falta. Né? Então, assim, há muitas questões ainda a responder, e a única certeza que eu tenho é viver. Né? Vamos vivendo, vamos vivenciando, e com aquela prática de orar e vigiar, ou seja, o vigiar é prestar atenção nas emoções, prestar atenção no que está acontecendo. O orar é continuar buscando conhecimento, né? Continua estudando. Né? E vigiar, estar atento nas informações que chegam. Então não importa qual que é o canal, seja esse aqui, né, seja outro que a gente vê, prestar atenção nessas informações e ver se faz sentido. Né? O que essa informação traz para a gente? O que me motiva a fazer? O que me traz? Né? Ver também a dependência. Será que eu estou dependente de tal informação, de tal canal? Né? Canalizações. Né? O tempo todo as canalizações eu comecei a ver e a gente vê assim ao longo dos anos, muita mensagem repetitiva, né? E você entra muito aqui, entra muitos seres de luz imprópria, de seres de volta à luz, que apenas fazem aquela manutenção, mesma coisa que fazem nas religiões, né? Ciclo semanal, todo domingo tal coisa, aí você passa a ter no New Age, né? Aqueles ciclos de mensagens e tal, mas é sempre repetitivo e às vezes traz previsões que não se concretizam. Então a gente tem que começar a ver tudo isso e falar, ok, cada coisa tem ali a sua utilidade no seu lugar. Sem descartar tudo, porque as pessoas estão se esforçando. Né? Eu acho que todo ser humano está se esforçando para dar o seu melhor. Só que o sistema parasitário, né, os parasitas aqui são muitos, eles são muito bem organizados. Né? Mas nós somos muito mais que esses seres. E estamos despertando não porque estamos nos esforçando, não, porque o todo é assim, né? É algo natural acontecer isso. E é um processo que eu acredito que estamos vivenciando, né? Estamos observando, e eu também acredito que teremos anos interessantes pela frente. Bom, eu agradeço pela a questão que é colocada aqui pela consciência em busca da chama, acho que é a chama consciencial no canal. Consciência em busca da chama consciencial. A chama consciencial, isso aí. Então, obrigado aí pela participação com as perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar. Eu só peço para
resumir um pouquinho, né, focar aí no tema, porque senão vai ficar muito longo aqui nesse vídeo que está passou de 1 hora, mas são informações interessantes. Eu acho legal, porque quando me colocam questões, como eu já disse, eu medito sobre isso, e de repente vem coisas que nem eu estava ali pensando, mas, né, acaba passando. Isso também para mim é análise. Eu também começo a analisar e falo, opa, o que está vindo, né? Será que é um ser que é bom que está interferindo, ou será que é alguém, né, tentando aí usar apenas o meio para se aparecer ou para tentar manipular? Isso é comum, né? A gente, quando começa a estudar tudo isso, a gente vai ver bastante. E vai ver seres que, vamos supor, médios, que caem nesse joguinho, vão por tal caminho, e aí esse ser ele fica tão. Chega uma hora, o ser ele vem assim, ele vem e começa a botar ideia. Aí o médio vai seguir. Chega uma hora que ele acaba dominando. Aí na hora que ele dominou, aí ele vai jogar para onde ele quer. Né? Aí você vai ver no médio fazendo coisas absurdas, que nem a gente já vê aí. Né? Basta olhar o que está acontecendo no mundo, que a história de alguns personagens, a gente vai ver esses acontecimentos. Então, vigiai. Né? Vigiai é estar atento. Né? Estar atento, né? Opa, de repente eu senti algo, mas eu tenho aquela necessidade que aquela informação tem que ser passada. Será? Vou analisar a informação então, vou ver se realmente é útil. Né? E esse é o vigiai. E orar, eu continuo estudando, porque eu vou ter conhecimento para analisar o que está acontecendo comigo ou com o meio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.